Nossa, eu tô muito curiosa. Sobre o quê? Pra saber as questões da prova. Você lembra de alguma? Tinha uma lá de gatinho. De gatinho? Tipo aquela do carimbo, não? Não. Era de gatinho e filhote. Que nem é de cachorro Ah, e filhote. Só que era de irmãos de gatinho. ah, e você achou fácil? Eu precisei de ajuda. Precisou? Aquela era uma de 5 pontos e era meio difícil. Mas e aí? Aí eu fiz ela. Depois que a professora releu, você conseguiu fazer? Não? A professora falou que não podia dar resposta. É verdade? Isso é difícil, eu entendo pra... Como assim? Porque elas estão acostumadas a ajudar. Só que nesse caso não pode ajudar. Fez a prova com a ajuda de um adulto? Não. Eita! Conseguiu ficar sentada fazendo a prova? Não. É. Estavam tentando ajudar. Estavam levantando toda hora. Ali precisava de uma condição especial. Não de necessariamente falar a resposta, mas, por exemplo, a professora, por exemplo, assistente, ir para outra sala com silêncio, para poder se concentrar. Às vezes precisar de ajuda na leitura. Mas aí todo mundo ia ficar querendo. É, filho, mas pessoa tem tem condições especiais. É mais ou menos assim. Como eu posso te explicar? Isso é o princípio da isonomia. Como assim, princípio da isonomia? Se eu chego, eu tenho essa grade, tá vendo esses muros ali cercado? Essas estacas com a grade? Eu chego, tem um banquinho ali. Aí tá eu e você ali. Aí eu falo assim: vem, Gustavo, vamos pular o muro aqui. É muito fácil, é só subir no banquinho. Eu vou, subo no banquinho e eu pulo pro outro lado. E falo com você: Gustavo, você consegue pular pro outro lado? Sozinho? Só com o banquinho? Sim ou não? Não. Não. Aí você fala: eu não consigo. Eu falo: ah, mas é muito fácil. É só você pular. Tem um banquinho aqui pra todo mundo. Eu usei o banquinho. Fala sério, é só você usar o banquinho também. Essa é uma situação justa? Não. Por quê? Porque eu sou menor do que você e tenho menos força na perna do que você. Exatamente. Então, o que é o princípio da isonomia? A gente trata os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual na medida da sua desigualdade. Como assim? Para mim pode ser suficiente um banquinho. Para você, eu preciso às vezes colocar uma escada. Ah, mas é injusto. Aí imagina eu falar: é injusto porque eu só tive o banquinho. Por que o Gustavo tem direito à escada e eu só tenho direito ao banquinho? Porque você é maior do que eu, Porque a minha necessidade já supre com o banquinho. Então, para mim, seria até uma vantagem extra em relação a você, às vezes, eu poder ter também a escada. E tá tudo bem você precisar da escada e eu precisar só do banquinho. Pelo menos. Sim. A gente às vezes tem uma ideia, isso você vai aprendendo aos poucos na vida, e tem muitos adultos que não sabem disso, não conseguem raciocinar. Até hoje? Até hoje isso. Isso foi uma coisa que eu aprendi mesmo mais na faculdade de Direito. Que eu precisei. Que eu precisei me aprofundar em princípios, em várias coisas. Então, nesse momento, eu comecei a entender que não é só falar: ah, vamos tratar todo mundo igual. Isso daí é uma igualdade formal que gera, às vezes, ou pode gerar injustiça.
Se eu tenho uma pessoa, a mesma coisa, eu vou colocar para disputar corrida. Tem uma pessoa, tem as pernas, ela consegue correr, ela tem coordenação motora. Aí eu colocar ela para correr junto com uma pessoa que não tem uma perna. É justo com a pessoa que não tem uma perna eu colocar na mesma situação, na mesma condição e falar com ela para correr com de duas? Não é. Ah, mas eu tô tratando todo mundo igual. A gente precisa, sim, tratar as pessoas iguais quando elas são iguais. E se eu perceber uma desigualdade, para eu agir e colocar as duas em pé de igualdade, tipo numa balança, eu preciso compensar de alguma maneira, em alguma medida. Eu não vou colocar as duas para competir. Tem categorias, por exemplo. É por isso que tem, quando a gente pensa, tem as Olimpíadas e tem as Paralimpíadas. As pessoas precisam, se for assim, um pouco de ajuda. Tipo, eu colocar uma perna robô. Pode ser. Mas talvez ainda assim seja injusto. A gente precisa perceber como que eu consigo olhar para essa situação e fazer ela ficar justa. Justa para todo mundo. Não porque tá fácil para mim. Se eu olhar por mim só e esquecer da necessidade do outro, eu não tô tendo empatia. Eu não tô tendo uma preocupação efetiva com justiça, com igualdade, com dignidade. Então, às vezes, a igualdade formal só, ela não é suficiente. Eu preciso, sim, tratar as pessoas de maneira igual. Mas eu preciso, portanto, tratar as pessoas desiguais de maneira desigual, mas não é de qualquer maneira. É na medida da desigualdade delas. Esse é o princípio da isonomia. Vamos pensar numa coisa mais simples. Por exemplo, eu tenho 3 maçãs. Aí tem uma outra pessoa que não tem nenhuma maçã. Aí todo mundo fala assim, todo mundo tem direito a ter maçãs. Aí eu olho para a pessoa, né, quem tá olhando essa situação, chega e fala assim, eu vou deixar vocês igual, tá? Eu vou pegar aqui e vou dar 10 maçãs para que não tinha nada. Eu tô trazendo igualdade? Se eu tô falando que eu quero todo mundo igual? Uma tinha 3 maçãs. Aí a outra que não tinha nenhuma ficou com 10. Ainda tá desigual. Tá desigual, só que agora inverteu a balança. Agora, quem tá com 10 tá tendo bem mais. Ainda mais quando a gente trata de uma situação assim, vamos colocar, nossa, a gente tem uma comunidade que as pessoas estão passando fome. Aí eu tenho 10 maçãs. E aí eu tenho 11 pessoas. Eu tenho 10 maçãs no total. Aí eu chego, vou lá e dou uma maçã para cada uma. Vai dar maçã para todo mundo? Não, uma pessoa vai ficar sem maçã, né? Aí essa pessoa chega e fala assim, ah, eu tô sem maçã, isso é injusto. É verdade, é injusto ela tá sem maçã. Aí eu olho, você tá antes, você tá com a sua maçã. Eu olho e falo, é verdade, é injusto você ficar sem maçã. Aí eu pego a sua e dou pra ela. Ela ficou com uma maçã, mas e aí, eu resolvi a situação? Não, provoquei outra injustiça, você ficou sem maçã. Eu falo, todo mundo tem direito a uma maçã. Aí eu dou uma maçã pra todo mundo que não tem. Aí eu vou e dou 5 maçãs pra uma pessoa só. Desigualdade. É desigualdade do mesmo jeito. É injustiça. Aham. Se alguma quiser mais. Aí a gente vai ter que ver se tem a necessidade de cada um minimamente atendida pra gente ver como que a gente vai resolver a situação. Existem situações que são verdadeiros dilemas. Nem sempre a gente consegue resolver e tem muitas situações que são muito complicadas. Tipo, não é todo mundo que tem comida. Não é todo mundo que precisa de uma cirurgia de emergência e consegue. Não é todo mundo que precisa de atendimento médico e consegue ir no lugar e ser atendido. Aí entra a noção também que a gente precisa ter do privilégio e das realidades
que também são diferentes da nossa. Às vezes a gente fica olhando muito focado para ver, nossa, o fulano tem um negócio, opa, o fulano tem um negócio que eu não tenho, nossa, eu não tenho, fico com raiva daquilo. Se eu for parar para pensar o tanto que eu sou privilegiada, principalmente numa situação, na realidade de muitas pessoas, eu tinha que ser grata pela vida que eu tenho e pelas coisas que eu tenho. Aliás, eu deveria ser ainda mais grata, porque eu sou grata. E aí, quando a gente fala de privilégio, filho, também a gente tem que entender uma coisa. A gente tem que ter noção da realidade que a gente tem privilegiada. Isso não significa ter culpa por ter o privilégio que a gente tem. Mas mais do que isso, sabe uma coisa que a gente precisa ter? Responsabilidade em relação ao nosso privilégio. Como eu posso fazer para reverter em benefício de muitas pessoas aquilo que eu tenho de privilégio? Como é que eu posso ter uma responsabilidade social e fazer bem com o meu privilégio para um bem comum? Não é só, nossa, realmente eu sou privilegiado, de repente eu sou ruim por ser privilegiado. Não, eu preciso ser grato e preciso ser responsável também, porque o privilégio, ele traz responsabilidade.